Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Movimento Nacional. Fim do exame da ordem.com. Ou para quem preferir, fimdoexamedaordem.com.br. Visite nosso site www.fimdoexamedaordem.com. Participe do nosso movimento site oficial www.fimdoexamedaordem.com. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Siga-nos no Instagram, fimdoexamedaordem.com.br. Fale conosco diretoria@fimdoexamedaordem.com. Deixe seu like, para fortalecer ainda mais a nossa luta. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal do YouTube, fimdoexamedaordem.com. Veja a descrição deste vídeo, além dos links das redes sociais oficial do movimento fimdoexamedaordem.com. Na descrição deste vídeo tem também links de grupos do WhatsApp, grupos sociais do movimento fimdoexamedaordem.com. Veja a descrição deste vídeo. Agora vamos para o que interessa: escravidão moderna. Escravidão dos bacharéis em direito, isso é muito triste. Estudamos para defender os nossos direitos e os direitos de todos. Fimdoexamedaordem.com. Opinião: os 131 anos da abolição da escravatura no Brasil. Salve o dia 13 de maio. Ótimo dia para abolir o trabalho de escravos, a escravidão moderna da OAB. Opinião: os 131 anos da abolição da escravatura no Brasil. Salve o dia 13 de maio. Ótimo dia para abolir o trabalho análogo a de escravos, a escravidão moderna da OAB. O Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade, de descaso. No dia 13 de maio, último, o Brasil comemorou os 131 anos da abolição da escravidão. Foi um marco para nossa história. Antes da promulgação da Lei Áurea, era legal escravizar e tratar as pessoas como coisas, para delas tirarem proveitos econômicos. A história se repete. Refiro-me ao trabalho análogo a de escravos, o jabuti de ouro da OAB, o famigerado, concupiscente, caça-níqueis exame da OAB, cuja única preocupação é bolso dos advogados devidamente qualificados pelo Estado MS, jogados ao banimento, sem direito ao primado do trabalho, renegando pessoas a coisas. Entre os países do continente americano, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Deveria ter sido um dos primeiros a reconhecer que o trabalho humanizado é um direito pertencente a todos os humanos. Foi através da Lei Áurea, Lei Imperial N. 3.353, sancionada pela Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, que aboliu a exploração da mão de obra escrava no Brasil, embora, na prática, ainda hoje, se depara em nosso país certas formas de escravidão contemporânea, como é o caso do pernicioso, fraudulento, discriminatório, concupiscente, caça-níqueis exame da OAB, bullying social, verdadeiro mecanismo de exclusão social, uma chaga social que envergonha o país dos desempregados, assim como no passado a elite predatória não aceitava o fim da escravidão se utilizando dos mais rasos e nefastos argumentos, fake news, tipo, acabar com a escravidão iria ocasionar um grande derramamento de sangue e outras perversidades. Sem a escravidão, os ex-escravos ficariam fora de controle, roubando, estuprando, matando e provocando caos generalizado. Hoje, essa mesma elite não aceita o fim da escravidão contemporânea da OAB, o fim do caça-níqueis exame de ordem, plantando nas revistas e nos jornais nacionais vale quanto pesa, manchetes fantasiosas tais como: exame de ordem protege o cidadão. O fim do exame da OAB será um desastre para a advocacia. Qualidade dos advogados despencaria sem exame da OAB. Outros alegam que o exame de ordem se faz necessário em face da existência no país de 1562, cursos de direitos, falta de fiscalização do MS e a extensão territorial. Então questiono, por que a OAB não fiscaliza? A nobre jurista Vasco Vasconcelos: isso dá trabalho, não gera lucro fácil e farto para alimentar uma teia pantanosa e seus satélites. Não há tortura aceitável. Isso é Brasil, país dos desempregados e dos aproveitadores que lucram com o desemprego dos seus cativos.
Antes da promulgação da Lei Áurea, era legal escravizar e tratar as pessoas como coisa, para delas tirarem proveitos econômicos. A história se repete, refiro-me ao jabuti de ouro da OAB, o famigerado caça-níqueis exame da OAB, cuja única preocupação é bolso dos advogados devidamente qualificados pelo Estado MS, jogados ao banimento, sem direito ao primado do trabalho, renegando pessoas a coisas. Com entusiasmo tomei conhecimento pela mídia que no dia 20/02/19, juristas, intelectuais e jornalistas lançaram uma faculdade de Direito da USP, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Armos, com o objetivo de prevenir, dar visibilidade e acolhimento jurídico a graves violações dos direitos humanos no país. A propósito, como fica o trabalho análogo a de escravos? A escravidão moderna da OAB. Alô Ministério Público do Trabalho, MPT, até quando vai durar a escravidão moderna da OAB? Como é sabido, o MPT existe para zelar pelo bem comum e os interesses coletivos. Quando direitos sociais, constitucionalmente garantidos aos trabalhadores, são violados, cabe ao MPT promover ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho. É papel do órgão independente ligado ao Ministério Público da União mediar e proteger o mercado de trabalho justo para todos. E eu questiono, e o trabalho análogo a de escravos, a escravidão moderna da OAB? Segundo o Egrégio Supremo Tribunal Federal, a violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa reduzir alguém à condição análoga de escravo. STF. Assegura a Constituição Federal, CF Art. 5º, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O papel de qualificação é de competência das universidades e não da OAB e de nenhum sindicato. A própria OAB reconhece isso. É o que atestava o art. 29 primeiro do Código de Ética Disciplina da OAB. Títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado, conferidos por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas. Esse dispositivo foi revogado de forma sorrateira pelo novo Código de Ética da OAB. Lembro que renovação tem efeito ex nunc. Com a palavra o Ministério Público Federal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos repudia qualquer tipo de discriminação por ferir de morte os direitos humanos nesse cariz. Que liberdade é essa que, decorrido todo esse tempo, 198º da Independência, 131º da República, 131º da abolição da escravidão, 70º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda hoje o país depara com a vergonhosa escravidão moderna de uma elite que não aceita a ascensão de filhos de pessoas humildes nos quadros da advocacia, sendo obrigados a submeter ao pernicioso exame caça-níqueis da OAB, ou seja, serem obrigados a decorar cerca de 181 mil leis, haja vista que nesse certame não existe conteúdo programático, não existe fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal de Contas da União, uma prova calibrada não para medir conhecimentos e sim para reprovação em massa. Quanto maior reprovação, maior o faturamento dos mercenários e ainda manter sua reserva indecente de mercado. E muito triste e vergonhoso que, decorridos os 131 anos do fim da escravidão, não obstantes com as garantias esculpidas na nossa Constituição Federal, impedir o livre exercício profissional cujo título universitário habilita. A Carta Magna Brasileira foi bastante clara ao determinar em seu art. 170 que a ordem econômica está fundada no trabalho humano e na livre iniciativa e tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando, entre outros, o princípio da busca pelo pleno emprego. Ao declinar sobre a ordem social, art. 193, a Constituição estabeleceu que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Senhores membros da OIT, OEA, e ONU, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, trata-se de uma entidade privada, que muda de cor de acordo à conveniência para não prestar contas ao Tribunal de Contas da União, TCU.
O OAB não tem interesse em melhorar o ensino jurídico, não tem poder de regulamentar leis e não tem poder de legislar sobre exercício profissional. Além de usurpar papel do omisso Ministério da Educação (MEC), o OAB para calar nossas autoridades. Depois do desabafo do então presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, desembargador Lécio Rezende, exame da OAB é uma exigência descabida, restringe o direito do livre exercício profissional cujo título universitário habilita. Dias depois, pasme, a OAB isentou do seu exame caça-níqueis os bacharéis em direitos, oriundos da magistratura, do Ministério Público e os bacharéis em direitos oriundos de Portugal, usurpando assim o papel do omisso e enlameado Congresso Nacional. E com estas tenebrosas transações, aberrações e discriminações essa excrescência é constitucional, onde fica o princípio da igualdade esculpido em nossa Constituição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos repudia qualquer tipo de discriminação por ferir de morte os direitos humanos. A Constituição lusitana, no art. 13, consagra o princípio da igualdade nos seguintes termos: todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica ou condição social. Mesmo com todos esses direitos, a escravidão moderna, trabalho análogo a de escravos, continua bobando, imperando no Brasil em pleno século XXI. Em caso se Karl Marx fosse nosso contemporâneo, a sua célebre frase seria, sem sombra de dúvida: a vontade da OAB consiste em encher os bolsos, o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. Em 15 de dezembro de 2016, o Brasil tomou conhecimento, oficialmente, da sentença histórica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou no caso trabalhadores, sentença prolatada da Fazenda Brasil Verde que envolveu cerca de 81 trabalhadores daquela fazenda localizada em Sapucaia, Pará, em meados de março de 2000. A Corte Internacional de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro como responsável, em face dentre outras, pela violação ao direito humano de não ser submetido à escravidão, conforme previsão do artigo 6.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Escravos no século XXI, denunciando o trabalho análogo a de escravos no Brasil, em pleno século X. Porém, o número estampado por Veja, de que o Brasil possui cerca de 160 mil pessoas em regime de escravidão, é inferior à realidade nacional. Se ouvidou de incluir cerca de quase 300 mil cativos da OAB, ou escravos contemporâneos da OAB, devidamente qualificados pelo Estado MEC, aptos para o exercício da advocacia, jogados ao banimento sem direito ao primado do trabalho, num verdadeiro desrespeito à dignidade da pessoa humana. Criam-se dificuldades para colher facilidades. Trata-se de uma máquina de arrecadação cujo faturamento é de fazer inveja ao rei das máquinas caça-níqueis. Uma chaga social que envergonha o país dos desempregados. Aliás, o pernicioso caça-níqueis exame da OAB é a única indústria brasileira que não sofre com a crise que assola o país. Só contabiliza lucros, triturando sonhos e diplomas, gerando fome, desemprego, depressão, síndrome do pânico, doenças psicossociais e outras comorbidades diagnósticas. A cada certame vem batendo todos os recordes de reprovação. Há quem diga que o 27º exame de ordem foi talvez o pior da história. Não foi brincadeira de criança. Na realidade, agora que posso analisar os números na completude, foi simplesmente uma das piores edições do exame de ordem de todos os tempos. Movimento Nacional. Fim do examedeordem.com. Ou, para quem preferir, fimdoexamedeordem.com.br. Visite nosso site www.fimdoexamedeordem.com. Participe do nosso movimento, site oficial fimdoexamedeordem.com. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Siga-nos no Instagram,
fim2amedaordem.com.br. Fale conosco, diretoria@fim2amedaordem.com. Compartilhe esse vídeo. Juntos somos mais fortes. fim2amedaordem.com. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado.